Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Minerando Conhecimento e hoje nós daremos início ao nosso curso de Sistema de Cadastro de Matrícula. Bom, pessoal, então estamos iniciando aqui mais um curso, que nessa ocasião nós trabalharemos com o Sistema de Cadastro de Matrícula. Esse sistema ele se caracteriza por ser um CRUD. Essa sigla CRUD, ela representa os termos em inglês Create, Read, Update e Delete. Então, o Create representa a criação, Read representa a leitura, Update, edição e Delete, exclusão. Então, essas quatro operações que nós conseguimos efetuar no banco de dados, se a gente vai fazer então essas operações através do nosso sistema de matrícula. Então, o nosso sistema de matrícula ele vai ser composto por 3 módulos. Então, a gente vai trabalhar com aluno, curso e matrícula. E dentro de cada um desses módulos, nós estaremos fazendo o processo de CRUD. Então, dentro do aluno, nós vamos estar inserindo dados do aluno no banco de dados, editando esses dados, lendo esses dados e também excluindo esses dados. A mesma coisa a gente vai fazer para o curso e para a matrícula. Na matrícula tem algumas coisas que são exceções por conta de regra de negócio, mas que eu vou estar explicando para vocês no momento apropriado. Então, a gente vai estar utilizando para o desenvolvimento desse curso, desse sistema, o VS Code, que é a o nosso ambiente de desenvolvimento. Nós vamos estar utilizando também a ferramenta Champ, que através dela nós vamos acessar o Apache Server e o MariaDB. O MariaDB vai ser o nosso banco de dados e o Apache ele vai simular para nós o servidor local, né? Então, para a gente trabalhar com PHP, nós sabemos que o PHP ele roda do lado do servidor, então para poder rodar todo esse processamento com PHP, nós vamos precisar de um servidor local para poder simular esse processamento. Então, por isso a gente utiliza essa ferramenta Champ, que já contém o Apache, que é o nosso servidor local, e o MariaDB, que é o nosso banco de dados. E, além disso, a gente vai estar utilizando também o HTML5 e o CSS para fazer algumas estilizações básicas aí no nosso projeto. Explicando um pouquinho para vocês como que vai se dar a organização das nossas tabelas, né, dos nossos módulos. Então, nós vamos ter basicamente o aluno e o curso, né? Então, a gente sabe, olhando esse modelo de entidade de relacionamento, que aluno e curso eles possuem um relacionamento entre eles, né? A gente pode dizer que o aluno ele pode fazer cursos e cursos podem ser feitos por alunos, certo? Então, existe um relacionamento. Aqui nós vamos entender esse modelo como um modelo de N para N, ou seja, muitos para muitos. Para a gente conseguir chegar nesse muitos para muitas, a gente sempre pergunta dos dois lados da relação, né? Então a gente poderia começar aqui questionando do lado do aluno. Então, quantos cursos um aluno poderia fazer ao mesmo tempo? Então, não existe uma exceção, né, uma regra que diz que ele só pode fazer um curso, né? Ele poderia fazer mais de um curso ao mesmo tempo, tá? Então, um aluno poderia fazer muitos cursos. E ao mesmo tempo, se a gente perguntar agora do lado do curso, um curso poderia ter quantos alunos? Um curso poderia ter muitos alunos, vários alunos, certo? Então, nesse caso, a gente teria um relacionamento de muitos para muitos, de N para N, porque um aluno pode fazer muitos cursos e um curso pode ser feito por muitos alunos, tá? E o tipo de relação que nós vamos trabalhar é a relação de matrícula, né? Então, o aluno ele pode se matricular em mais de um curso e um curso pode ser matriculado por mais de um aluno, certo? Então, por isso que isso aqui é um relacionamento de N para N. E aí, galera, por que que eu criei uma terceira tabela? Cada retângulo desse aqui vai ser uma tabela no banco de dados. Então, esse retângulo aluno vai ser uma tabela no banco, esse retângulo curso vai ser uma tabela lá no banco e matrícula também vai ser uma tabela no banco. Mas por que que eu criei, então, essa terceira tabela aqui, a tabela de matrícula? Porque quando a gente tem o relacionamento de N para N, a gente trabalha com essa terceira tabela, que é chamada de entidade fraca em banco de dados. Então, aqui no modelo, a gente representa essa matrícula como sendo uma entidade fraca. Por quê, pessoal? Porque a gente tem aqui um processamento acontecendo entre aluno e curso. É uma relação de matrícula, tá? Então, o aluno ele se matricula em cursos e curso ele é matriculado por alunos. Só que se a gente fosse registrar cada matrícula que fosse sendo feita dentro do nosso sistema e nós não tivéssemos essa tabela de matrícula, então aonde a gente guardaria lá no banco de dados os dados dessa matrícula, né? Então a gente teria que guardar em aluno e em curso, tá? Por que em aluno? Porque dentro de aluno eu conseguiria saber em quais cursos ele está matriculado e dentro de curso a gente conseguiria saber
quais alunos estão matriculados. Só que se a gente fizesse isso aqui que eu estou falando, a gente teria uma duplicação de dados, porque os dados da matrícula, eles estariam dentro de aluno e também dentro de curso. Então vamos supor que nós tivéssemos aí 1 milhão de dados de matrícula. Então você teria os mesmos 1 milhão de dados em aluno e os mesmos 1 milhão de dados em curso. Então reparem que a gente teria aqui uma duplicação de dados. Então por isso que a gente cria essa terceira tabela, que é a tabela de matrícula, porque sempre que for ocorrer uma matrícula, os dados dessa matrícula estarão apenas nessa tabela de matrícula. Então a gente evitaria que esses dados estivessem em aluno e em curso ao mesmo tempo, tá? Então a gente teria esses dados apenas em matrícula, e isso evitaria essa duplicação de dados aí que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então a ideia é a gente construir essas tabelas no banco, tá? A gente vai começar com o módulo de aluno, depois a gente vai para o curso e por fim nós vamos trabalhar o módulo de matrícula. E quando a gente chegar no módulo de matrícula, vai ficar mais claro um pouco essa questão, né, do porquê da existência dessa tabela de matrícula, tá bom, pessoal? Essa aqui foi uma aula inicial, apenas para eu explicar para vocês aí o conceito inicial do nosso sistema. Então, eu aguardo vocês aí na próxima aula, onde nós vamos começar criando essa tabela de aluno lá no banco de dados. Até mais, galera. Tchau, tchau.